Em poucas palavras, um oferecimento da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Sempre é bom estar com você em mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Visite-nos também pessoalmente na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, aqui na Rua das Crioulas, 120 Graças. Sou Denis Cavalcante e comigo o pastor Augustus Nicodemos para tirar nossa dúvida. Muito bem, obrigado Denis, obrigado querido ouvinte, graças a Deus por mais um programa que sempre é uma alegria para nós participar, gravar. E aproveito aqui para convidar você que é de Recife ou da região metropolitana, para participar todas as segundas-feiras aqui na nossa igreja, na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, do estudo bíblico Expondo as Escrituras, que começa às 20 horas. Começa às 20 horas, eu falo por cerca de 30 minutos, expondo um texto bíblico, depois nós temos um período de perguntas e respostas, depois um delicioso cafezinho acompanhado de bolo, às vezes tem até munguzá. Tem munguzá também. E a nossa livraria, que oferece material escolhido a dedo, livros de boa teologia, pelo menor preço da cidade do Recife. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, expondo as Escrituras, você é nosso convidado. Bem, pastor, hoje temos a pergunta do Rafael Guedes. Ele comenta o seguinte: em Mateus 11:12, Jesus diz: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso não quer dizer que a salvação é também pelas obras? Muito bem, Rafael, muito obrigado pela sua pergunta, que é uma pergunta que muita gente faz. Esse texto tem sido, às vezes, usado por pessoas que defendem que a nossa salvação e a entrada no reino de Deus é feita através do esforço pessoal. Mas a verdade é que existe um problema de tradução aí nesse texto, que eu espero poder esclarecer para você e para os demais ouvintes, para evitar que você tome esse texto no seu sentido errado, pensando que é por esforço que nosso esforço pessoal, que nós entramos no reino de Deus. Em primeiro lugar, vamos lembrar do contexto, né? Jesus disse essas palavras quando, ministrando às multidões, fez uma referência a João Batista. E eu estou lendo aqui no capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 7, Jesus dizendo ao povo a respeito de João: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este, se referindo a João Batista, é aquele de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí então Jesus traz essas palavras: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E ele continua: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecê-lo, ele é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essas palavras que Jesus proferiu a respeito do reino de Deus foi no contexto do ministério de João Batista, não é? A pegada aqui do texto, a pegadinha, na verdade, é essa expressão: o reino de Deus é tomado por esforço. Tomar por esforço é um verbo grego biazetai, que significa se apoderar de alguma coisa através da violência. A nossa tradução, Almeida atualizada, que é essa que você está usando, traduziu como tomar por esforço, mas já outras traduções, elas já dão o que seria a tradução mais exata. Por exemplo, eu vou pegar aqui a nova versão internacional, que traduziu da seguinte maneira: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Então já perdeu aquela conotação de esforço pessoal. Está dizendo que é tomado à força, e os que usam de força
se apoderam dele. Ou seja, aqui já essa versão, né, a nova versão internacional, ela já substitui o esforço pelo uso da força para se apoderar do reino de Deus. E aí a nova tradução na linguagem de hoje, que é mais uma paráfrase, mas às vezes ela capta corretamente o sentido, diz assim, olha, a palavra de Jesus: eu afirmo a vocês, estou lendo 11, vou ler o 12 agora. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Mudou completamente o sentido, né? É verdade. Na verdade, o que Jesus está dizendo, não é que os que se esforçam entram no reino dos céus ou se apoderam do reino dos céus, no sentido de que aquelas pessoas que fazem o bem, que cumprem as obras da lei, que seguem rigorosamente um padrão ético, que dão esmolas, né, que se esforçam para vencer o pecado, essas vão ganhar o reino de Deus como recompensa. Não é isso que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo que até a época do reino de Deus, até a época de João Batista, e aquilo ainda haveria de continuar, as pessoas usariam de violência contra o reino de Deus. E não foi exatamente isso que aconteceu. João Batista foi preso, ele foi encarcerado por Herodes Filipe e foi decapitado lá na prisão da fortaleza de Herodes. E depois dele, o Senhor Jesus Cristo sofre todo tipo de violência, de agressão da parte dos judeus e dos seus líderes, os fariseus. Ou seja, os homens, até a época de João Batista e continuando com Jesus, eles sempre usaram de violência para se apoderar do reino de Deus, para subjugar, para conquistar, para aprisionar, para tornar ineficaz o reino de Deus. E a gente lembra do Antigo Testamento, a maneira como os profetas foram tratados, foram hostilizados e sofreram, alguns como Jeremias, que foram presos e jogados num poço cheio de lama, Isaías, que a tradição diz que ele foi cerrado ao meio, e tantos outros profetas, né, que foram apedrejados. Então, sempre o reino de Deus sofreu violência de pessoas que queriam conquistar, se opor e destruir o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Como se dissesse assim, até o período de João, as pessoas fizeram isso. Isso explica por que ele morreu daquela forma. E vai continuar do mesmo jeito, porque eles vão fazer a mesma coisa comigo, disse Jesus. E de fato fizeram. É importante que você veja que esse é o significado. Jesus não está dizendo que é por esforço que a gente entra no reino dos céus. Ele está dizendo que o reino dos céus sempre sofreu violência da parte das pessoas, para que não tenha dúvida de que a entrada no reino dos céus não é por obras e nem é por esforço. Isso a Bíblia deixa muito claro. Nós entramos no reino dos céus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça, mediante o favor e a misericórdia de Deus. É claro, isso não significa que nós não devamos nos esforçar para agradar a Deus. Só que o nosso esforço para agradar a Deus não é para entrar no reino de Deus, mas é porque nós já entramos pela graça, mediante a fé, e como filhos do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, nós queremos agradar o nosso rei, aquele que é o nosso Senhor. E nós nos esforçamos para fazer o bem, para ajudar o próximo, para andar nos caminhos de Deus, mas não para entrar no reino de Deus, mas porque nós já entramos e nós já fazemos parte desse reino. Estou entendendo, pastor, que esse esforço é o desejo de atender à vontade de Deus, à ordenança de Deus para a nossa vida. Exatamente. Toda a dedicação que a gente faz dos nossos dons, talentos, do tempo para obedecer a Deus. Apenas que não é isso que, respondendo ao nosso ouvinte, né, não é isso que o texto que ele cita está dizendo. O esforço ali não é o nosso esforço, mas é a violência das pessoas contra o reino de Deus que Jesus está se referindo. Agora, no restante da Bíblia, se fala sim que a gente deve se esforçar para agradar a Deus que já nos deu essa salvação em Cristo Jesus. Então, está aí mais uma dúvida sanada e ficamos por aqui com a sua despedida, pastor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Grande abraço para vocês.
Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.